Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Mudanças no INSS a partir de hoje. Ligações começaram a ser feitas aos beneficiários para antecipar datas de perícias médicas. Um calorão que não passa. Para saudar a chegada da primavera, 4 capitais do país tiveram no último domingo registradas as maiores temperaturas do ano. Pesquisa coordenada pelo jornal norte-americano The Washington Post aponta cidades brasileiras na lista das que terão os dias mais quentes até 2050. Programa Desenrola deu início hoje a uma nova fase. A expectativa é garantir a renegociação de 161 bilhões de reais em dívidas. De olho na sua saúde, a procura de pacientes pelas cirurgias bariátricas cresce a cada ano no país, consequência de mudanças de hábitos ao longo das últimas décadas. Vamos também contar hoje como foi a visita do Papa Francisco a Marsella. E ainda, uma festa marcada por encontros, reencontros, celebrações e até milagres. É isso mesmo, foi neste ritmo e com muita fé que a festa de Jesus das Santas Chagas agitou Curitiba. Quase 60 mil pessoas, fiéis de todo o país e até do exterior, estiveram no santuário nos últimos 7 dias. Essas e outras notícias agora, no Pauta Aberta. 4h20 da tarde, agora estamos ao vivo para todo o país. A partir de hoje, o INSS começou a ligar para os segurados para antecipar datas de perícias médicas. Mas é preciso que todos fiquem atentos a possíveis golpes. O INSS não vai ligar para pedir número de documentos, nem dados de contas bancárias e nem fotos para biometria. O Instituto Nacional do Seguro Social vai ligar a partir de hoje para os segurados que estejam aguardando perícia médica para concessão do benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, há mais de 45 dias. Para agilizar esse contato com o cidadão, a Central de Atendimento 135 vai mudar de número. Agora o número 11 21 35 0135 vai aparecer na tela de chamada do seu telefone, quando o INSS ligar para remarcar atendimento ou para confirmar ou antecipar agendamento de perícia médica e avaliação social. Esse número não recebe chamada telefônica e não tem WhatsApp. O número do SMS da Central 135 continua sendo o 28041. Portanto, se receber uma mensagem no celular com este número, é sem dúvida o número do INSS entrando em contato com você. O INSS informou ainda que não entra em contato com o segurado para pedir número de documentos, foto para comprovar a biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária. Vale lembrar que o INSS somente entra em contato com o segurado para antecipar atendimento, remarcar consulta, dar informação sobre requerimento, entre outros serviços. E mesmo assim, é o Instituto que informa os dados. Se você receber ligação pedindo informações ou foto de documento, fuja que é golpe. Mais de 1.100.000 pessoas estão na fila para passar por perícia médica para receber o benefício, que está distribuído em 627 mil perícias médicas iniciais, 250 mil avaliações de exames para benefício de prestação continuada, o BPC, para pessoa com deficiência e 300 mil de outras perícias. Pela Central 135 é possível fazer inscrição junto à Previdência Social, requerer benefícios, agendar atendimento em uma agência, consultar resultado de perícia médica e data de pagamento de benefício e fazer denúncia anônima. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite. Mas o atendimento eletrônico ocorre todos os dias da semana, sem restrição de horários. Bom, seguindo as previsões de calor intenso, no último domingo, 4 capitais brasileiras tiveram recordes de temperatura no ano. O calorão não deu trégua em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Curitiba, que registraram 5 graus acima da média para esta época do ano. A onda de calor deve durar até amanhã. As regiões Sudeste e Centro-Oeste sofrem com o tempo quente e seco desde a semana passada.
Ao menos 4 capitais registraram no último domingo as maiores temperaturas do ano. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba bateram recordes. Os termômetros registraram temperaturas entre 33 graus e 40 graus. Curitiba teve temperatura máxima de 33,1 grau. Foi o dia mais quente do ano na capital paranaense. Em São Paulo, a capital registrou a maior temperatura da história, com 36 graus e meio. Também a maior registrada no mês de setembro desde 1943. Belo Horizonte não ficou atrás e também bateu recorde de calor com 37,1 graus. Com máxima de 38,7 graus, o Rio de Janeiro teve o dia mais quente de todo o inverno e a segunda maior temperatura do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o que provoca esses dias tão quentes é um bloqueio atmosférico que prejudica a formação de nuvens e facilita o aumento da temperatura. E olha só, gente, agora há pouco a cidade de Belo Horizonte registrou novo recorde de temperatura. Ontem a máxima chegou a 37,1, hoje passou dos 38 graus na capital mineira. Mas, atenção, quinta-feira a temperatura deve despencar no Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. A última semana de setembro vai ter virada no tempo, na região sudeste, e há também risco de ciclone para o sul do país. A última semana do inverno, na maior parte do Brasil, registrou temperaturas acima dos 40 graus. Picos de calor tornaram-se comuns. Uma pesquisa feita pela Carbon Plan e pelo jornal The Washington Post calculou quantos dias de calor cada cidade vai enfrentar nos próximos anos. Belém do Pará deverá ter quase 7 meses de temperaturas extremas até 2050. Para fazer o levantamento, os cientistas levaram em conta a temperatura do ar, a umidade, a radiação e a velocidade do vento. E colocaram como ponto de partida uma temperatura máxima de 32 graus, condição que apresenta riscos para a saúde humana. O estudo apontou que até 2030, 2 bilhões de pessoas devem estar expostas a um período de pelo menos um mês de calor com temperatura média de 32 graus. E o número cresce para 5 bilhões de pessoas até 2050. Em primeiro lugar do mundo é apontada a cidade de Pekanbaru, na Indonésia, que deve ter 344 dias de calor extremo. Já no Brasil, algumas capitais devem esperar cerca de 9 meses de muito calor até 2050. Se Belém tem o maior crescimento de dias de calorão, Manaus ganha de todas as capitais brasileiras, com 258 dias de calor intenso. Começou hoje a nova fase do Desenrola, programa do governo federal para a renegociação das dívidas. A expectativa do Ministério é renegociar aproximadamente 161 bilhões de reais, considerando todas as dívidas de até 20 mil reais que estão inscritas no programa. Esta semana, as empresas inscritas no programa Desenrola devem informar ao governo qual desconto estão dispostas a conceder aos consumidores com dívidas. Quem oferecer os maiores descontos vai ter a garantia do programa. O governo espera uma média de 58% para o desconto mínimo. Os leilões vão ser realizados por setor de atuação da empresa, como água, energia e telefone, valor das dívidas, tempo de negativação, entre outros. A partir da próxima semana, os consumidores vão poder verificar se as dívidas foram inscritas no programa e qual o desconto oferecido. Para isso, vai ser preciso ter uma conta gov.br. De acordo com o Ministério, devem ser renegociados quase 79 bilhões de reais de até 5 mil reais, o que deve beneficiar 30 milhões de pessoas. Agora, o Desenrola vai renegociar as dívidas de quem tem renda de até R$ 2.640 ou que esteja inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, que é o CadÚnico, e tem dívidas de até 5 mil negativadas até o dia 31 de dezembro do ano passado. Vão poder ser renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como conta de luz, água, telefone, de pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Quando renegociar a dívida, o consumidor vai poder pagar com descontos e em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Os interessados devem se inscrever no gov.br. Sem este cadastro, não será possível a renegociação. As empresas vão poder participar do leilão e oferecer descontos para dívidas de até 20 mil, mas nem todas as renegociações vão ter a garantia do programa.
O número de pessoas em busca da cirurgia bariátrica cresce a cada ano pelo país. E não apenas no Brasil, nem em vários países ao redor do mundo. Consequência da vida moderna? Não apenas isso. Consequência também de mudanças de comportamentos, que transformaram a pirâmide etária do nosso país e, aos poucos, transformaram nossos hábitos, inclusive os alimentares. Resultado, uma parcela maior da população está hoje com sobrepeso e, nos casos mais graves, com obesidade. É uma questão séria de saúde. A obesidade, nos casos mais graves, é uma condição que caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de gordura e pode trazer sérios prejuízos para a saúde física e emocional do paciente. A dona Isilda nunca teve uma vida regrada com a alimentação. Comia de tudo e, com o passar dos anos, viu sua vida mudar por conta da obesidade. Ela chegou a pesar mais de 164 quilos. E a minha vida era muito difícil porque eu tinha dois meninos para cuidar e o meu peso estava ficando já insuportável. A família tentou de várias maneiras para que a Isilda parasse de sofrer e fizesse a cirurgia bariátrica. Isso já estava sendo até um problema, um risco para ela, né? Então a gente se preocupava muito, a gente conversava com ela, apresentava, falava das cirurgias bariátricas que estavam tendo, né? Ela precisou realizar uma cirurgia de emergência de uma hérnia e a cirurgia bariátrica foi a única saída para ela perder peso. Mesmo com medo, mas com o apoio da família, ela fez o procedimento. E o sonho dela era ir para Telêmaco Borba de ônibus, né? Então, quando ela fez a cirurgia bariátrica, que ela perdeu, ela falou, vou realizar meus sonhos. Uma coisa tão simples para nós, mas que para ela era limitante, né? O símbolo da cirurgia bariátrica é a borboleta, né? Um símbolo que os próprios pacientes escolheram. Então, essa é a maneira que os pacientes encaram a cirurgia bariátrica. É uma metamorfose. Tem uma vida antes e uma vida depois. Diferente da dona Isilda, que fez o procedimento cirúrgico por conta da saúde, muitas pessoas estão procurando fazer a intervenção cirúrgica simplesmente por estética. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, no ano de 2022 foram realizadas no Brasil mais de 74 mil procedimentos, um crescimento de quase 23%, se comparado com os números de cirurgia em 2019, antes da pandemia. Bom, o aumento ele é proporcional ao tamanho do problema que a gente está tentando resolver, que é a pandemia de obesidade que a gente vive atualmente. Então, a cirurgia bariátrica ela é o que a medicina tem de melhor para oferecer para os pacientes com obesidade mórbida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade continuará sendo um dos problemas mais complexos a serem enfrentados. A estimativa do órgão é que até 2025, mais de 2 bilhões de pessoas estejam acima do peso e 700 milhões obesos. A obesidade é um problema multifacetado com uma série de fatores contribuintes, mudanças nos padrões alimentares e a disponibilidade excessiva de alimentos processados ricos em calorias e pobres em nutrientes têm desempenhado um papel significativo. Está associado ao nosso estilo de vida atual, né? Comidas ultraprocessadas, comidas muito calóricas, de digestão muito proximal, que a gente diz, alimentos muito ricos em carboidratos, em gorduras, fracos em fibras, em proteínas e um estilo de vida mais sedentário, né? Hoje em dia a gente está cada vez mais preguiçoso, digamos assim. A obesidade está associada a uma série de condições de saúde adversas, incluindo diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Além disso, a obesidade pode ter um impacto negativo na saúde mental e hoje, 6 meses depois da cirurgia bariátrica, a dona Isilda é outra pessoa. Fico arrumando a casa e vejo uma coisa, me abaixo, pego, faço isso, faço aquilo, sabe? Saio passear com meus meninos. É isso aí, muita saúde para ela. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, o encontro do Papa Francisco com a juventude católica de vários países da região mediterrânea em Marsella. E ainda na Líbia, autoridades são presas por suspeita de má gestão na manutenção das barragens, o que teria contribuído para a tragédia que ocorreu no país. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já.
Estamos de volta para este segundo bloco do Pauta Aberta, ao vivo para todo o país, agora 4h36 da tarde. A você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Na viagem apostólica que fez a Marselha, no sul da França, o Papa Francisco encontrou-se com bispos e também com a juventude católica de vários países da região mediterrânea. Foram dias de orações e muitas reflexões a respeito de várias questões, inclusive as desigualdades sociais. O fim dessa visita foi após uma grande celebração no famoso estádio de Velodrome, um dos mais bonitos do país. Na chegada ao Palácio do Farol, em Marselha, Francisco foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron, juntamente com a primeira-dama. Da plateia, ambos acompanharam a sessão de encerramento do Festival Encontros do Mediterrâneo, que durante uma semana congregou bispos católicos e jovens provenientes do norte da África, Balcãs, Europa Latina, Mar Negro e Médio Oriente. Além de discussões sobre a questão geopolítica e os impactos ambientais, participantes do encontro discutiram o desafio dos países do bloco diante do fenômeno das migrações e ouviram testemunhos como o de Maria Serena, que vive na comunidade Papa João XXIII na Grécia. A italiana mora com jovens migrantes e, diante do Santo Padre, destacou a necessidade da acolhida fraterna. Il Mediterraneo ora non è più solo un cimitero. O Mediterrâneo, nesse momento, não é apenas um cemitério. É uma verdadeira cena de crime contra a humanidade. E devemos gritar isso a plenos pulmões, sem perder a esperança. Existem muitos sinais de esperança. E acredito que esta Assembleia de Bispos e Jovens Unidos seja um exemplo disso. Então, não devemos ter medo. Deixemos fluir o Espírito. Espalhemos esperança e ajudemos uns aos outros. Porque somente se existe esperança, existe vontade de se encontrar, de dialogar e de se empenhar concretamente. Em seu pronunciamento, Bergoglio disse que o Mare Nostrum clama por justiça e que se de um dos lados da sua margem prevalecem a opulência, o consumismo e o desperdício, do outro, a pobreza e precariedade. Sugeriu a criação de uma Conferência dos Bispos do Mediterrâneo para ampliar a sinergia e criar novas possibilidades de intercâmbio entre os países da região. E propôs uma pastoral específica, ainda mais conectada, para que as dioceses mais expostas possam dar melhor assistência espiritual e humana àqueles que chegam necessitados de tudo. É vero que não é fácil. É certo que estão à vista de todos as dificuldades em acolher, proteger, promover e integrar pessoas não esperadas. Porém, o critério principal não pode ser a manutenção do próprio bem-estar, mas a salvaguarda da dignidade humana. Neste domingo, se celebra o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Deixemo-nos tocar pela história de tantos irmãos e irmãs em dificuldade, que têm o direito seja de emigrar, seja de não emigrar. E não nos fechemos na indiferença. Contra a terrível chaga da exploração de seres humanos, a solução não é rejeitar, mas assegurar, segundo as possibilidades de cada um largo número de entradas legais e regulares por parte do continente europeu no contexto de uma colaboração com os países de origem. No contexto de uma colaboração com os países de origem. Mais tarde, encerrando a programação na França, o Santo Padre celebrou a Santa Missa. O retorno de Francisco a Roma marca também o início da contagem regressiva para um dos próximos compromissos do Santo Padre, o consistório ordinário para a criação de novos cardeais, que acontece no dia 30 deste mês, na Basílica São Pedro. No mesmo dia, aqui na praça, católicos do mundo inteiro se unem para uma vigília ecumênica de oração. O momento faz parte da preparação para a abertura da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que acontece em Roma de 4 a 29 de outubro. De Roma, na Itália, Jucenei Cardoso para a TV Evangelizar. Na Líbia, as investigações após a tragédia que deixou aproximadamente 4.000 mortos até o momento apuraram que desde o fim dos anos 90 eram apontados problemas como fissuras estruturais nas duas barragens que se romperam com o avanço da tempestade mediterrânea Daniel, que atingiu o país neste mês de setembro. E apesar desses alertas, acreditem, nada foi feito nas estruturas que foram destruídas.
O procurador-geral da Líbia, Al-Sadiq Al-Sur, ordenou a prisão preventiva de 8 funcionários do governo em meio às investigações sobre o rompimento de 2 barragens, uma tragédia que provocou as inundações fatais de Derna em 10 de setembro. As 8 pessoas que ocupam ou ocuparam cargos de responsabilidade no Departamento de Recursos Hídricos ou na administração de barragens são suspeitas, entre outras acusações, de má gestão e negligência. O prefeito da cidade atingida, afastado do cargo ao lado do restante do Conselho Municipal depois da tragédia, está no grupo de pessoas afetadas pela detenção provisória. As inundações provocadas pela tempestade Daniel deixaram mais de 3.800 mortos na Líbia. O número inclui apenas os corpos enterrados e registrados pelo Ministério da Saúde. Ainda não foram contabilizados os corpos que os moradores sepultaram pouco depois da catástrofe ou os desaparecidos. O procurador-geral afirma que a administração das barragens apontava fissuras desde 1998 nas 2 construções afetadas, mas nenhuma medida foi adotada para reparar as estruturas. Um comunicado publicado nesta segunda afirma que a investigação iniciada após a tragédia afeta 16 pessoas, todas envolvidas em vários níveis com a gestão das barragens na Líbia. De qualidade a quem mora em áreas rurais mais remotas. Este é o projeto rural mais conectado, que vai beneficiar até 13 milhões de pessoas das regiões de difícil acesso no país. É uma parceria entre os Ministérios da Agricultura, das Comunicações, do Desenvolvimento Social e do BNDES. Passagem do Meio é uma comunidade que fica no meio do sertão de Alagoas, a 18 quilômetros do centro da cidade de Piranhas. Lá mora a agricultora Maria Cícera. Ela planta feijão e milho numa pequena propriedade. Quer saber qual a sua maior dificuldade? O acesso à internet. O mais ruim aqui é a internet, porque é muito ruim, não é de qualidade e o custo é muito alto para a gente conseguir ter internet aqui. Não é um problema só dela. No país, há 13 milhões de pessoas em áreas rurais que não têm acesso à internet de qualidade. Por isso, o governo federal anunciou um novo programa para ampliação da conectividade no campo. Uma parceria entre o Ministério da Agricultura, o das Comunicações, o do Desenvolvimento Social e o BNDES. Nós conseguimos uma linha de crédito junto ao BNDES muito acessível, é a melhor linha de crédito hoje para financiamento da conectividade para os pequenos provedores que vão servir as pequenas comunidades. A fase inicial do projeto prevê a concessão de R$ 1,2 bilhão em uma linha de crédito para as empresas de telecomunicações, com taxas de juros subsidiadas e prazo de 15 anos para pagamento. Esta primeira linha vai disponibilizar para as operadoras 2.315 pontos na região Nordeste e alguns prioritários na região Norte. Nós fizemos uma priorização na primeira fase em regiões que tinham menores IDHs, mas também que tinham muitos jovens, muitas mulheres que precisavam. O projeto Rural Mais Conectado vai ajudar os produtores a terem acesso a conhecimento, tecnologia e oportunidades. Além disso, com a internet melhor, a família também vai conversar mais. Com a chegada do programa Rural Mais Conectado, vai facilitar bastante as nossas vidas. Vou poder manter o meu filho por perto de mim por mais tempo. E a partir de hoje tem novidade aqui no Pauta Aberta, né? Teremos uma coluna sobre o futebol brasileiro. Estreia do nosso comentarista, o colunista Alex Miller. Alex, seja muito bem-vindo e que decisão, hein? Repleta de ironia neste grande duelo entre São Paulo e Flamengo. Que alegria, Odilon. Um forte abraço a você. É com grande satisfação que a partir de hoje vamos iniciar essa trajetória falando muito de esporte no Brasil e no mundo aqui na TV Evangelizar. Um grande abraço a todos e nada melhor do que começarmos tudo isso no dia seguinte de uma grande conquista. O São Paulo Futebol Clube merecidamente levantou pela primeira vez em sua história a Copa do Brasil. E olha, foi um roteiro de um filme, né? Porque a história do Dorival Júnior, técnico do São Paulo, é sensacional depois de conquistar essa Copa do Brasil.
Quem não se lembra, ano passado ele conquistou essa mesma competição e de quebra uma Libertadores da América como treinador do Flamengo. E mesmo com uma campanha vitoriosa, o Flamengo não quis renovar o contrato com o técnico Dorival Júnior. O tempo passou, ele chegou ao São Paulo e quis o destino da bola que o técnico Dorival Júnior conquistasse a primeira Copa do Brasil da história do clube, justamente contra o seu ex-time. E depois uma grande festa, uma justa comemoração dos torcedores do São Paulo que não levantavam um caneco importante já há 15 anos. Então foi realmente o dia da redenção são paulina. E agora, dentro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, que disputou 7 títulos esse ano e perdeu todos, vai tentar ainda uma recuperação para ver o que consegue fazer. Disputar o título, matematicamente ainda é possível, mas o ambiente e o futebol em si não estão ajudando a equipe rubro-negra a buscar um objetivo maior dentro do Brasileirão de 2023, que tem o Botafogo como líder disparado, o Palmeiras na perseguição, o Grêmio, o Red Bull Bragantino, o Fluminense, só depois vem a equipe do Flamengo. Por falar em Brasileirão, nesta segunda-feira tem jogo, América Mineiro e Vasco da Gama em Belo Horizonte, o Vasco tentando fugir da zona do rebaixamento e o América que está dentro desta zona da degola, numa situação muito difícil e sem nenhuma perspectiva, pelo menos até o momento, de buscar uma recuperação. Muitas emoções nos reservam o futebol e nesta semana tem Libertadores, tem os jogos de ida das semifinais, tem muita coisa importante que nós vamos destacar aqui na TV Evangelizar. Grande abraço, Odilon, até a próxima. E como o nosso novo colunista, o Alex, já tinha antecipado, hoje tem jogo atrasado lá da 15ª rodada. É o duelo adiado, né, entre América Mineiro e Vasco da Gama. A gente tem na tela aqui, jogo marcado para logo mais às 8 da noite no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O América Mineiro, se vencer, se aproxima do Vasco da Gama. O Vasco, se vencer, deixa a zona de rebaixamento, vai ser um excelente resultado fora de casa, deixa a zona do rebaixamento e vai jogar para a 17ª posição, justamente o Bahia, né? Mas isso depende do resultado do Vasco em campo essa noite contra o América Mineiro, logo mais às 8 da noite em Belo Horizonte. Façam as suas apostas. Continuamos com o esporte. A Superliga Feminina de Vôlei começa em novembro. E a Unilife Maringá, representante do Paraná na Série A da competição, participou no último fim de semana de 2 jogos amistosos, como parte das preparações para o torneio. A apresentação oficial da equipe Unilife Maringá para a Superliga de Vôlei Feminino aconteceu em 2 jogos amistosos. O time comandado por Aldori Gaudêncio Júnior vai disputar a Série A da Superliga, que começa em novembro. Esse amistoso ele serve para preparação, né? A gente roda bastante a equipe, o objetivo é dar volume de jogo e ritmo para as meninas para se prepararem para a Superliga. Na Superliga você pode esperar uma equipe que vem para brigar pelo meio da tabela, né? Nós não nos vemos mais como uma equipe que pensa no rebaixamento, e sim já buscando a parte de cima da tabela. Parte do elenco do Unilife Maringá teve a contratação renovada para essa temporada e outras 7 jogadoras chegaram para somar esforços. Entre elas a ponteira Diana Lopes, da Argentina, e a levantadora Tamaki Matsui, do Japão, que não participou dos amistosos, mas que deve se juntar à equipe nos próximos dias. Jogadoras como a ponteira Jussara e a capitã Natália, que competiram recentemente no Mundial Universitário, vão usar a experiência para impulsionar a equipe maringaense. Para mim, lá no Mundial foi uma experiência incrível, bacana, onde eu consegui crescer um pouco. Foram curtos dias lá, mas foi essencial para a minha evolução. E eu estou muito feliz com isso. Eu e a Jussara, a gente participou do Mundial lá na China e foi importante para a gente poder ver como outras equipes jogam e também se espelhar para poder fazer um bom trabalho aqui em Maringá. Os amistosos foram disputados no último final de semana no ginásio Chico Neto contra a equipe Blue Vôlei de Blumenau, Santa Catarina. Um final de semana com partidas acirradas, jogos quentes dentro e fora da quadra. Os torcedores sofreram com um calor de 37 graus. A equipe de Maringá perdeu os 2 amistosos, mas seguirá com foco na preparação para a Superliga, que inicia no dia 7 de novembro.
O nosso projeto ele tem bases sólidas, né? A gente veio com objetivos crescendo aos poucos. Primeiro era estar na Superliga, conquistamos essa vaga. No primeiro ano, realmente o objetivo era a permanência, né? Lembrando que a Superliga, ela está entre os 3 maiores campeonatos do planeta, então estar na Série A demanda de muito trabalho, muita dedicação e muito investimento. Então, estar na Superliga já é uma grande conquista. Agora, buscando voos maiores, a equipe espera sim estar nos playoffs essa temporada. Unilife Maringá, força do voleibol feminino do Paraná. As meninas estão evidentemente ansiosas, né, para o início da Superliga. A festa de Jesus das Santas Chagas agitou o centro de Curitiba pelas redondezas do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe na semana passada. Foram quase 60 mil fiéis ao longo dos últimos 7 dias. Foram dias especiais de encontros, reencontros, muitas orações e até milagres. O último dia da 8ª festa de Jesus das Santas Chagas ficou marcado por milagres. A nordestina Maria Ferreira de João Pessoa foi curada dos olhos durante as celebrações. Eu saí de João Pessoa quase sem poder viajar, com os olhos doendo. Cheguei aqui, entrei na igreja, pedi a graça a Jesus das Santas Chagas e estou curada, os olhos. E foram muitos milagres. Para ter uma ideia, todas essas fitinhas na rampa do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas em Curitiba foram colocadas por fiéis, como uma forma de agradecimento e de iniciar um propósito com Deus. E para atender mais de 55 mil pessoas que passaram por aqui durante os 7 dias de comemorações, uma programação especial. Fora do santuário, um palco cultural, com mais de 25 atrações durante toda a semana. Eu vou morar no céu e levo comigo a minha família, os meus amigos. No santuário e no anfiteatro, reza de terços, pregações, adorações, shows. Foram 22 convidados entre padres, religiosos e pregadores. No 6º dia, a noite foi marcada pela Via Sacra, movimento que conta os últimos dias de Cristo, desde a condenação até a ressurreição. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. E de tantas caravanas presentes de diferentes regiões do Brasil e de países vizinhos, no encerramento da festa, na missa de coroação, encontramos a Lívia, que veio de Salvador, Bahia, com a mãe e o esposo. Para a baiana, todo o esforço de mais de 30 horas de estrada para estar aqui valeu a pena e que vai voltar renovada para casa. Levar toda essa festa de Jesus Santas Chagas para nossos vizinhos e queridos da rua e ver todos esses testemunhos que a gente conviveu todos esses dias durante a festa. São mais de 2.500 pessoas acompanhando a missa de lá de dentro do santuário. Quem não conseguiu entrar, acompanha por esses telões instalados na rampa de acesso. A energia de lá de dentro e daqui são as mesmas. Muita fé, agradecimentos e devoção. É a mesma emoção, Jesus está com a gente o tempo todo e é de arrepiar, né? Após a coroação de Jesus das Santas Chagas, o fim da festa. Nossa, foi muito lindo, foi emocionante. É muitas graças recebidas, muitas. Mas o pensamento já está no ano que vem, em 2024, para a 9ª edição da Festa de Jesus das Santas Chagas. Obrigado a todos que participaram. E o ano que vem nos encontramos de novo, aí abrindo agora todo o ano de São Pio de Pietreutina. Vou vir sempre. Muito bom. Foram dias muito especiais, de grandes encontros, de muita fé, né, de emoções na festa de Jesus das Santas Chagas, todos já na expectativa para o ano que vem. Pauta Aberta desta segunda está acabando. A você de casa, obrigado pela companhia. Excelente fim de tarde e até amanhã.